Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um trabalho aqui no canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje vamos falar de um assunto muito legal, a nova função classificar por, ok? São várias funções matriciais novas e essa é uma das sensacionais novas funções. E eu tenho aqui uma planilha, um projeto novo que eu estou desenvolvendo que pedem para mim há muito tempo, que é uma planilha do Campeonato Brasileiro. Porém, como sempre, eu quero uma planilha muito simples, extremamente simples, onde você simplesmente atualiza os resultados dos jogos e você tem a tabela atualizada automaticamente. Olha que interessante, gente. Você lança aqui os resultados e a tabela se ajusta e fica em ordem automaticamente. O que acontece? Antes da nova função classificar por, nós tínhamos um problema. Não era um problema tão grande assim, mas você tinha duas soluções. Ou você criava, olha só, eu tenho alguns suportes aqui da minha planilha, tá? Para você entender o problema. Então eu tenho suportes para apurar todos os resultados que eu preciso, os pontos, derrotas, jogos, empates, tudo que é necessário para eu entender a classificação do Campeonato Brasileiro, ok? Inclusive, olha só, o aproveitamento de cada time está completinho essa planilha, legal. Só que qual o problema? Eu não tenho uma forma, eu não tinha uma forma automática para classificar conforme atualiza os resultados, pessoal. Olha que interessante. Como que a gente fazia antes? Haviam dois caminhos. Uma delas é você criar aqui em dados, classificar, olha só, e criar várias classificações por níveis. Nesse caso, com as regras do Campeonato Brasileiro, eu ia precisar fazer uma classificação pelos pontos, depois pelas vitórias e em terceiro pelo saldo de gol, que aí sim corresponde à regra correta do Campeonato Brasileiro, ok? Mas olha só, qual que é o problema? É fácil fazer isso. O problema é que toda vez que a sua tabela tiver atualização, você tem que vir na sua tabela base, né? Que ela está aqui ao lado, e tem que atualizar e fazer esse filtro, essa classificação toda vez, pessoal. Então, olha só, é fácil, mas eu queria uma forma automática. Lançou novos resultados e a nossa tabela fica automaticamente aqui se ajustando. Não é interessante? Antes de mostrar como eu soluciono isso, ainda tem uma outra possibilidade. Eu poderia criar uma macro para fazer essa atualização, para fazer essa classificação por níveis, né? E eu poderia criar um botão aqui, uma macro. Porém, eu não gosto de criar macro em todas as planilhas. Eu crio macros quando eu não tenho alternativas. Por quê? Porque nós temos muitas pessoas que não conhecem macros, não saberão trabalhar com a segurança de macros, não saberão que a planilha precisa estar em outra extensão para trabalhar com macros. Então é assim, eu prefiro evitar trabalhar com macros para que mais pessoas gostem dos meus projetos, já que eu sei que nem todos sabem trabalhar com macros, ok? Mas a macro também seria uma alternativa aqui. Então olha só, pessoal, como eu disse, eu tenho fórmulas aqui que apuram todos os resultados que eu preciso. Ou seja, apura a pontuação de cada time, se foi empate, se foi derrota, os jogos, vitórias, olha só, gols pró, gol contra, saldo de gol e também o aproveitamento. Mas qual o problema aqui? Ele vai ficar fora de ordem. Como eu acabei de explicar, eu teria que sempre aplicar uma nova classificação. Olha que interessante, pessoal. Vou apagar aqui. Eu vou mostrar como resolver isso. Como criar uma função para deixar a nossa tabela do Campeonato Brasileiro de 2019 e eu já vou pôr no site, assim que sair, eu vou colocar no site 2020 e vou deixar dos anos anteriores também. Teremos a planilha em breve. Você pode ir lá baixar no site sem problema algum, ok? Então essa planilha é extremamente prática e útil para quem quer se divertir com o Campeonato Brasileiro. Então eu vou pegar a função classificar por, olha só, classificar por, mais uma das novas funções matriciais do Excel, ok? Essa função é muito interessante, tem algumas aplicações diferentes, nós vamos mostrar uma delas aqui. Ela me pede uma matriz, gente. E olha só, eu já tenho a matriz.
Lembra aquela matriz que ela pode ficar misturada, mas eu vou dar essa matriz porque ela tem todas as fórmulas, traz todos os resultados de todos os clubes. Olha que interessante. Ponto e vírgula. Agora ela me pede o índice de classificação. Eu poderia dar o número de coluna, pessoal, mas não. Eu vou fazer o quê? Agora eu vou começar a entregar para a função quais as regras que eu quero classificar. Olha só. A primeira delas, eu quero classificar os pontos dos times. Olha só, eu vou selecionar todos os clubes, a pontuação de todos os times. Eu ponho ponto e vírgula. Olha que legal. Ela me pergunta se você quer uma classificação ascendente ou descendente. Então eu quero descendente, né, pessoal? Do maior para o menor. Então eu vou colocar -1, ponto e vírgula. Aqui que eu falo que ela parece um pouco algumas funções, soma Cs, conte Cs. Ela permite que eu faça novas classificações. Olha que interessante. Ou pegar mais colunas. Nós vamos mostrar em outras situações, tá bom? Seguindo o raciocínio aqui da nossa planilha do Campeonato Brasileiro, depois do ponto, pessoal, e se empata, quais são os critérios de desempate do Campeonato Brasileiro? Olha só, depois da pontuação vem o número de vitórias, ok? Então selecionei todos os números de vitórias aqui, ponto e vírgula, -1 de novo, porque tem que ser descendente também, do maior para o menor. E olha que interessante, gente, ainda vou colocar mais uma classificação. Pontuação, número de vitória, e o terceiro critério de desempate do Campeonato Brasileiro é o saldo de gols. Olha que interessante. Saldo de gols, ponto e vírgula, -1 também. Aí eu vou fechar parênteses, lembrando que existem mais 3 critérios de desempate, mas assim, não há necessidade, nunca precisou mais do que isso para ter o desempate do Campeonato Brasileiro. Claro que se acontecer, eu vou ter que dar uma lapidada na planilha aqui, mas não tem problema que isso é muito fácil. Olha o que vai acontecer agora, gente. Enter. Olha que sensacional. Simplesmente, a função classificar por despejou todos os resultados da minha base. Tá vendo aqui, ó? Porém, dentro das classificações que eu escolhi, gente. Olha que interessante. E claro, como os resultados que eu tenho aqui, deixa eu voltar aqui para a esquerda, ó. Como os resultados da minha tabela são reais do Campeonato Brasileiro 2019, olha só, já sai a minha tabela prontinha do resultado 2019. E o mais legal, gente, se eu vier aqui, ó, por exemplo, o meu Palmeiras perdeu ponto pra caramba. Eu vou marcar o Palmeiras aqui, ó, só para mostrar algo interessante para vocês. Palmeiras, ó, ganhou esse jogo, vou pegar olha só, Palmeiras e CSA, tá vendo? Foi 1-1. Se o Palmeiras tivesse ganho esse jogo, vou colocar aqui 3-1. Olha só, volto lá na tabela, o Palmeiras passou para segundo lugar, gente. Olha que interessante. A função classificar por já está atualizando automaticamente a minha tabela do Campeonato Brasileiro. Não é demais? Maravilhoso, não é mesmo? Olha só, vamos fazer mais um teste aqui. Vamos pegar o Flamengo. Vamos escolher um jogo do Flamengo aqui. Se ele tivesse perdido aqui para o Cruzeiro, ó, 3-1, ele foi 0. Olha o que aconteceu. Foi 1-0 para o Cruzeiro. Vamos estimar. Olha só, Cruzeiro acabou de perder 3 pontos. O Flamengo acabou de perder 3 pontos e foi para 87. Muito legal, não é mesmo? Então, muito bacana. Essa vai ser a nossa planilha do Campeonato Brasileiro, com muitas funcionalidades. Mas aqui o assunto é para mostrar a nova função classificar por. Olha que interessante, ela simplesmente pode atualizar uma matriz completa com várias classificações diferentes. Então é isso que a gente tinha para falar sobre a nova função classificar por. Espero que você tenha gostado, seja muito útil para você. Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito esse canal a crescer. Não esqueça de baixar a planilha, vai aqui na descrição do vídeo e baixe a planilha para você praticar, senão não vai adiantar. Um grande abraço, sucesso, nos vemos no próximo vídeo.